Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Eles descobrem diamantes, pensam futuro, agem local, promovem cultura. A Azawila, Associação de Autores Huilanos, realizou o seu primeiro encontro de autores no dia 21 de setembro de 2024 no Casper Lodge, na cidade do Lubango, província da Huila. Podem ouvir-nos na Rádio Huila, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Ouvintes, bem-vindos a mais um espaço Ocovita Literatura, o espaço da Associação de Autores da Huila. Este espaço que vai ao ar todas as segundas e quinta-feira no seu rádio, para então abordarmos aquilo que de bom se faz ao nível das artes aqui na província da Huila. Na edição de hoje trabalham para si o Caetano Borges e também o Mucaren Cardoso nos cuidados técnicos, hoje com a participação especial de Belson Rossi. Realiza e apresenta o João Catombela. Depois de conhecida que está a equipa de trabalho que hoje vai levar a si até bem perto de 1 hora os vários assuntos que vamos apontar aqui no seu e nosso Ocovita Literatura, eu convido-os para uma saudação musical. O tempo levou momentos ruins, curou minha mente de ilusões, deu ao coração momentos bons, tirou-me do mal que você foi, porque não sei o que você fez nesse tempo que era de prazer. Eu até quis que fosse você a mulher que me desse prazer de viver. Era contigo que acho que essa era pra valer. Mas como sempre errei e já tive que sofrer. Já superei, podes ligar, contigo já não vou voltar, por essa não volto a passar. Saio dessa feliz, magoado, mas eu já desabafei. Fiz o que sempre quis, mas com o tempo feliz eu me tornei. Por muito eu já passei, mas hoje superei. Tô pronto pra outra, mas dessa vez serei tratado como um rei. Eu perguntei ao tempo quanto tempo o tempo tem, só pra dizer que hoje eu já não amo mais ninguém. Não posso mais viver feliz pra sempre, eu sei que daqui a pouco meu cupido me dará alguém. Dizem que o tempo cura tudo, até sentimentos de outro mundo. Você foi o meu refúgio todas as vezes que me vi mudo. Eu sei que parece um absurdo, mas isso foi profundo. Sai dessa esperando por muito. Agora eu tô na boa, desfrutando dessa fase louca. Nessas voltas deparei-me com outra. A flecha do cupido veio com força toda, atingiu-me no coração. Já falaram-me que eu sou paixão, no coração não há perdão, mas já não darei com a cara no chão, porque eu perguntei ao tempo quanto tempo o tempo tem, só pra dizer que hoje eu já não amo mais ninguém. Não posso mais viver feliz pra sempre, eu sei que daqui a pouco meu cupido me dará alguém. Eu perguntei ao tempo quanto tempo o tempo tem, só pra dizer que hoje eu já não amo mais ninguém. Não posso mais viver feliz pra sempre, eu sei que daqui a pouco meu cupido me dará alguém.
Estão todos saudados musicalmente. Vamos então a uma conversa aqui com mais um dos convidados e até filhos da Asa Willa. Hoje eu estou aqui e tenho com muita honra o autor e membro da Asa Willa, Avelino Chimo Miguel. Perdoe-me se terei pronunciado mal. Bem-vindo. Bem, obrigado. Pois é. Eu estava a rir aqui porque quando pronunciava o seu nome, soltou um sorriso daqueles. Está a falar mal o meu nome. Eu aprendi que não existe Chimo, não é? Sendo que é o nome do vernacular Umbundo, Chimo. Já sabe o que significa isso? Chimo? Bom, alguns dizem torrão de Salalé, montes de Salalé. Pois é, é isso. Mas eu preferi chamar de colinas. Colinas. Então, por isso, a razão de haver aqui um pseudônimo seu, que é Everson Colinas. Colinas. Por que Everson Colinas? Colinas sabemos o que são. E, aliás, já agora, para ver, olhando um pouco para aquilo que é o seu currículo, poderei dizer, haverá uma razão, mas eu prefiro que seja você a dizer mesmo. Não é Everson Colinas, por quê? Bom, Everson, bom, é aqueles nomes que as mamães têm usado sempre para acariciar o bebê ou dar um mimo. Então, acho que eu fui tão mimoso que eu mereci. Não sei o significado, mas já, bom, deixei de me importar, só apreciei. Sim, senhora. Então, estimado ouvinte, saiba que o nosso convidado, que é também membro da Asa Willa e autor desta mesma academia, ele é natural da província de Benguela, nasceu aos 5 de abril de 1997 naquela cidade, mas foi Lubango que o viu crescer até aos dias de hoje. Avelino Chimo Miguel, ou se quisermos Everson Colinas, é estudante pelo Instituto Superior Politécnico da Willa, para quem não conhece, na Arimba, no curso de Geologia, é também professor e escritor. E como escritor tem aqui 2 obras publicadas, parece-me que são 3, uma em 2 volumes e uma tanto no único volume, com os títulos Lidufeni, que é uma frase em Oshiwambo, e Um Espaço na Alma. Há aqui uma razão de ser, sobretudo da primeira obra, que aqui chamou-me a atenção em função do título. Não é fácil encontrar jovens escritores com esse pendor, puramente inclinado para a língua nacional. Lidufeni. O que é isso? Bom, Ludifeni. É Ludifeni ou Lidufeni? Ludifeni. Exatamente. O que é isso? É sobrenome da amada. Sobrenome da amada, ok. Da amada, bom, no livro. E acho que o título da obra veio exatamente por conta de uma história complicada, né? Uma história amorosa complicada, e usa a necessidade de buscar saber exatamente as razões, e foi daí que eu descobri que o significado do sobrenome da amada era Ludifeni. Ludifeni significava entendam-se. Então acho que num relacionamento complicado eu busquei sempre entender, e eu não sabia que entender é exatamente o nome da pessoa. Ok. E vocês, assim, de um jeito provocador, vocês lá em casa entendem-se com a amada? Parece que não, não é? Pelo sorriso parece que não. Sim, senhora. Entendem-se mesmo, de facto? Há entendimento, sim. E há também entendimento entre tanto o Everson Colinas e a literatura? Atualmente é meu único amigo. Acho que se eu tiver que desabafar alguma coisa, se eu precisar abraçar alguém, eu preciso abraçar as letras deitadas em papéis. Sim, senhora. E esse amor com a literatura, eu acho que nem mesmo a Ludifeni conseguiu separar. Sim, senhora. E eu gostava também de perceber aqui alguma coisa, Everson Colinas, que tinha a ver com o facto de como é que nós podemos então entender, já que Ludifeni é entendamos-nos, se assim podemos chamar para nós, um espaço na alma. É na alma de quem que você pede um espaço, ou que já tens um espaço, afinal? Bom, eu sempre fui um monólogo, conversei sempre comigo mesmo para articular a mente e buscar a lógica das coisas, e algumas coisas têm sido, assim, muito mais além do coração. Eu não sei exatamente o que é e de onde tem vindo, e eu preferia achar que é a alma. Sim, senhora. E como alma, achei que ela tivesse uma boca, uns olhos e tivesse sentimentos. E mais do que falar, eu precisei exteriorizar isso e mostrar isso em papéis. Entender que todo mundo tem sempre um espacinho. E ele pode denominar o nome que quiser, mas eu preferi chamar de alma esse espaço.
Pois é, aqui uma questão que todos os leitores se levantam e colocam os autores, que tem a ver com o nível de língua que se usa, apesar de que a literatura é de por si elitista, porque não é para todos, não é? A literatura é para quem lê, não é? Apesar de que hoje, a nível da Azahuila, nós fizemos isso com os nossos audiobooks, até aqueles que não leem por uma limitação física, podem em si, pelo menos, deleitar-se num audiobook de qualquer autor que está publicado ao nível da Associação de Autores da Huila, por via do seu portal, que pode ser acessado por todos. A minha questão que sempre coloco aos autores é, quando vamos escrever, afinal, que nível de linguagem que nós usamos, para que possamos então ter, se calhar, um meio público e não ser apenas seletivos? Bom, eu tenho um pensamento universal e eu acho que as pessoas precisam ser lidas em várias linguagens, e eu acho que essa mistura é importante para um escritor, para, no fim, de ser compreendido, né? Para não seletar os níveis de leitores. Então a gente precisa nos adequar a muitas culturas para dar o que elas precisam. Dissemos aqui, bem no início da nossa conversa, que tanto o Everson Colinas é autor de 3 obras, portanto, 2 em uma, tanto volume 1, volume 2, e tanto uma delas é o Espaço na Alma, e a outra é esta, Ludifene. Eu gostava de saber qual das 2 obras tem uma gêmea. Bom, o livro Um Espaço na Alma está por 2 volumes, foi publicado o primeiro volume já, e, bom, para além deste volume, tem uma outra obra vindo já aí, sim. Um romance tradicional. Mas já lá vamos bem a falar dos projetos futuros, por agora mesmo, eu quero que me digas, não é? Tanto, já falou aqui do nível de língua, que percebi, é o coloquial, não é? Aquele acessível a todos, sim, não é? Que não oferece qualquer dificuldade ao leitor. Em termos de páginas, há pessoas que não se preocupam com a paginação, sobretudo quando se fala de livros digitais, como é o nosso caso. Né? Nós, ao nível da Azahuila, tanto optamos por publicar livros digitais, não só por serem ecológicos, mas também por serem menos oneroso ao bolso do autor. Nós estamos a falar, por exemplo, de quantas páginas. Eu confesso que não pude ler todos e por isso não devo aqui arriscar-me a dizer quantas páginas tem cada obra do nosso Everson Colinas. Bom, Um Espaço na Alma está por 222 páginas, se não estiver em erro, acho que foi publicado a O primeiro volume, no caso. Exatamente, o primeiro volume foi publicado a 120 aproximadamente. Alguma coisa. Agora, Ludifene está por 69 ou 62 páginas. 62 páginas e... Bom, falando de obras futuras, já estamos a o Ludifene é também prosa, é poesia? São poesias, são poesias. Todos eles, os 2? Bom, são todos eles, mas tem um detalhezinho no livro Um Espaço na Alma que tem alguns suspenses também. Então, podemos aqui afirmar aqui que este Ludifene não é mais que uma dedicatória tanto à vossa esposa, ou à sua esposa, né? Sim, senhora. Mas o nome dele é mesmo este, Ludifene, até em casa? Isabel Ludifene. Isabel Ludifene. Se estiver a ouvir o nosso programa, sinta-se saudadas. Este aqui é o nosso Ocuvita Literatura, que tanto todos os dias, não digo todos, mas pelo menos a segunda, a quinta-feira vai ao seu rádio para falar então daquilo que se faz ao nível da arte aqui na província da Huila. Arte esta feita por jovens e para os jovens deste país e deste mundo. E hoje temos como convidado o seu esposo, que dedicou-lhe então esta obra com o nome Ludifene. Boa escuta a ti que nos acompanha e saiba que vamos seguindo com esta conversa aqui no nosso e seu Ocuvita Literatura. E eu gostava de continuar a falar aqui deste Ludifene, não da esposa, mas deste entender-se. Então é que o nome chamou-me a atenção, deste entender-se. A minha questão é, como é que os jovens de hoje vão se entender com a arte? Isto porque começa a haver aqui uma preferência de arte, sobretudo para os jovens que nasceram aí nos anos 2000, até 2005, 2006. Aqui uma confusão, parece que ninguém quer ir para a literatura, todo mundo quer ir para o kuduro, que é a música, não é? Ninguém quer se importar, por exemplo, com a escultura. Enquanto autor e membro da Azahuila, e a Azahuila é uma associação de autores que não tem, por preferência, algum estilo artístico. Abraçamos todos, desde a escultura, a pintura, a música, a cultura, até a dança. Sim. Como é que você olha? Será que os jovens têm esse entendimento? Entendem-se com a arte propriamente dita?
Bom, eu não queria refutar o que as pessoas atualmente dizem, eu prefiro dizer que elas têm procurado adequar-se com as novas tendências. E nós que temos um pouco mais de raízes lá do passado, bom, algumas pessoas dizem que os 2000 para aqui é a moda, é o mundo moderno, mas nós lá um pouco mais atrás, acho que nos agarramos ao esfarfalhar das folhas, preferimos ler e nos tornarmos vida nisso. Nós estará também a faltar, se calhar, uma abertura de nós que nascemos lá atrás, para que os que nasceram aqui em frente possam então entender esta arte. Porque a música nasce de um texto e os textos podem ser adaptados à música e ao teatro, sobretudo os poéticos. Será que nós estamos a escrever mesmo para que esta nova geração sinta-se abraçada com os de ontem? Já há um pouco mais de preguiça nessa questão, porque, bom, nesse sentido, hoje há um pouco mais de preguiça, porque atualmente as pessoas estão mais ligadas a coisas eletrônicas, né? Os telefones, atualmente as pessoas preferem ler um trechinho do que uma folha, né? E provavelmente seja exatamente na multidão de letras ou muitos textos que existe a realidade de uma sociedade. Acho que as pessoas procuraram adequar-se a isso e que tem lhe deixado um pouco mais fechados quantos às oportunidades da literatura. Enfim, eu acho que as escolas nessas questões deveriam trabalhar um pouco mais com os autores locais para incentivar os que vêm, para ver se amanhã conseguimos nos tornar um pouco mais hábeis na questão da literatura. Mas enfim. Olha, tocou num aspecto importante que é o apanágio da Azahuila, que tinha a ver com o levar a literatura a todos os níveis, pelo menos nas escolas secundárias da província da Huila, onde os municípios da Umpata e também dos Gambos já terão publicado algumas obras em função mesmo deste objetivo, que é incentivar o gosto pela leitura e escrita criativas no seio dos estudantes ou alunos das escolas secundárias da nossa província. E esperamos que a ti, ao senhor diretor, ao senhor professor de língua portuguesa, ao senhor coordenador que está ligado ao seu rádio e a ouvir o Convite à Literatura, abram-nos as portas. Nós queremos que os vossos alunos sejam também amanhã os próximos autores que poderão então sentar-se aqui à mesa do Convite à Literatura e falar aqui das suas obras. Mas aqui é uma questão que um autor disse, um grande poeta do nosso tempo, que é o Fridolin Kamolakama. Ele dizia sempre que não se pode criar o gosto pela leitura com a arma na cabeça. Como é que as escolas podem fazer isso? Não é possível, não é? Não é possível eu dizer assim, ou Everson, tens que gostar de ler com uma arma na cabeça, se não nascer, não é nesse gosto, se não te dar um livro. Mas olhando para aquilo que eu acesso aos livros, esse processo que até já começa a chamar a atenção dos governos ao nível do mundo, e Angola não é exceção, esse processo de querer criar o gosto pela leitura, a escrita criativa, será que vai ser feito assim com um mercado em que os livros chegam a ser mais caros que um saco de arroz? Agora pensei já no saco de arroz que está a acabar em casa, mas Mas aí vais ter que definir, ou compro o saco de arroz ou compro o livro. E ainda bem que na Azahuila você consegue com um saldo de 200 kwanzas baixar pelo menos 20 livros. Então eu perguntava a ti, é possível ter que se incentivar o gosto pela leitura nestas condições? Não, já não. Qual devia ser o caminho para si? Eu acho que a questão de publicações de literaturas deveriam ser bilaterais, né? Acho que atualmente é muito mais fácil pegar no 200 e ter que fazer um download de algum livro em PDF, e nós aqui na editora estamos abertos, a portal da Água Precisa está aberta, você vai com o saldo de 100 encontrar o portal e baixar os downloads. Acho que é um caminho mais acessível. Bom, tanto também quanto é acessível pegar valor para quem tiver um pouco mais, comprar o livro físico, mas a gente está exatamente nesses dois ramos, em muitos outros ramos, para permitir que as pessoas que não tiverem condições de comprar um livro nos encontrem em letras deitadas nos papéis. Ou seja, a ideia é que haja uma inclusão dos leitores, não é? Sem desprimor a qualquer condição financeira que cada um deles apresente, não é? E essa dificuldade financeira não é só pelo leitor, é também pelo autor. Sim, porque não é tão fácil, pelo menos aquilo que nós temos por experiência, não é tão fácil assim no nosso país e no Lubango em particular, ter que publicar uma obra em físico. Pelo menos aquilo que tem sido a nossa experiência já nos vem dizendo que não tem sido fácil a função dos preços, primeiro, e também depois
do próprio custo de produção do livro. Sim. Será que isso poderá estar a contribuir para que esse processo, não vou dizer que seja um falhanço, mas que não corra como devia ser? E como? Contribui muito. Porque, bom, nos tornamos acessíveis, nos adequamos desta forma ao bolso de qualquer uma pessoa com este meio. Sim, senhora. Acabamos então a caminho do fim da primeira metade deste seu e nosso Ocuvita Literatura. Hoje a conversa com Avelino Chimo Miguel Everson Colinas, de pseudônimo literário, e também aqui tanto com a sua equipa de sempre, o Caetano Borges, o Miquel Cardoso e também hoje o Belson Rossi. Mas por agora mesmo o que vai acontecer é que eu convido-vos a ficar então na companhia de mais uma música. Já voltamos para a segunda parte do seu e nosso Ocuvita Literatura. De amar, que ainda pairam no ar as promessas que fizemos. Nossa maneira de amar era tão doida, tão louca, que ainda me queimam a boca os beijos que nos roubamos. Tanta loucura e doidice tinha o nosso amor desfeito, que ainda sinto no peito os abraços que nos demos. E agora tudo acabou, terminou nosso romance. E agora tudo acabou, terminou nosso romance. Quando te vejo passar com teu andar senhoril, sinto nascer e crescer uma saudade infinita do teu corpo gentil, de escultura cor de bronze. Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11, já não quero mais mentir. Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11, já não quero mais fingir.
romance quando te vejo passar. Com teu andar senhoril, sinto nascer e crescer uma saudade infinita do teu corpo gentil, de escultura cor de bronze. Meu amor da rua 11, meu amor da rua 11. Já não quero mais mentir, meu amor da rua 11, meu amor da rua 11. Já não quero mais fingir. Ouvintes, mais uma vez, bem-vindos à segunda parte do seu e nosso Ocovita Literatura. Hoje a conversa com Avelino Chimo Miguel, Everson Colina, mas ele gosta mais que lhe chamem de Chimo, apesar de ser um nome que ele queira portuguesar, isso não existe, enquanto o autor vai ter que se adaptar àquilo que é o real, àquilo que é facto, porque os nomes expressam alguma coisa da nossa cultura, da nossa originalidade. Parece-nos que, enquanto também autores, poucos é que são aqueles que optam por nomes africanos e com nomes com algum sentido. Há pouco tempo disse-nos no início do programa que a mãe acariciou-lhe com este nome de Everson, que, já que pelo menos que eu tenha quando criança... Ela que acariciou já nem consegue mais pronunciar. Já não consegue pronunciar. Tanto que o português fugiu dela. Mas por cá vamos ficar mesmo com o Chimo, que é de facto com muito sentido, não é? Assim. Com muito sentido, em função da dureza que aquele morro de Salaré, mas é morro, né? De Salaré tem, não é fácil de derrubar. Isso quer dizer que você é alguém que não se derruba com facilidade. Por isso que é Chimo, apesar de que... Eu isso aprendi com algo que está escrito num dos textos que eu coloquei aqui no Espaço na Aula, uma história... Conta lá, já que eu estava a querer contar o teu nome e já começar a falar isso, conta-nos lá, como é que é essa história? Bom, o que é que ela nos eu diz? só espero que não chores. Eu olho no passado pela articulação vocal da minha mãe, contar minha história de como foi o meu passado, ou como eu acabei ficando órfão. E é uma história um pouco chocante quanto a mim. A minha mãe era muito apaixonada. Eu não sei exatamente como é que era meu pai, mas isso de alguma forma deixou a minha mãe muito apaixonada. Sim, senhora. Na altura era um bebê com 1 ano e 3 meses, quando a minha mãe ouviu que o meu pai tivera sido preso por tentar ajudar o seu irmão, que colocou-se em confusões na Guerra Civil. E a minha mãe, com o coração amargurado e apaixonado, foi a correr. E quase que nem sentia os pés de tanto correr, por saber que o seu marido tinha sido preso. A passar perjúrio. E quando lá chegou, no bebê que eu era, eles estavam a conversar como casal. E o bebê que eu era não parava de chorar. Segundo o que ela conta, não parava de chorar. E por algum momento meu pai achou que eram as fraldas molhadas. Na altura eram aqueles paninhos rasgados de algumas camisas ou panos, e com um papelãozinho para permeabilizar. Sim, senhora. E o meu pai provavelmente deve ter cantado todas as músicas que ele há muito tempo tinha composto para ver se eu conseguisse. O teu pai já compunha? Meu pai era cantor, catequista. Sim, senhora. Mas nem com tantas músicas mais sentimentais que existiam eu podia calar. E foi quando entregou a minha mãe a 50 metros afastou-se para ver o que tinha acontecido comigo. E quando elas estavam a voltar para o meu pai, onde ele estava exatamente? Uma bomba. Naquela altura era muita guerra e quase que eu aprendi a dançar no som das balas. E eu não sei se naquela altura eu gatinhava ou andava já para correr, porque eram tiros, né? E eu só sei que naquele dia o meu pai ficou aí.
E eu, em palavras deitadas em letra, eu digo que não sobrou nenhum pedaço dele para abraçar ou me lembrar dele. Mas sobre esses Então, contos, sobre esses contos, agora, pelo menos. sim, Mas pelo menos sobraram esses contos, né? sobraram os contos. E agora, é daí onde vem provavelmente o nome de Chimo. Também. Independentemente das coisas que eu sei sobre o meu passado, ou as coisas que podem acontecer lá na frente, eu preciso ser duro. E aqui exatamente é essas construções do Salalé. Pois, uma construção dura, né? Exatamente, por aquilo que Então, têm sido as nossas investigações ao nível cultural, sabemos que isso e até se calhar poderia, a tua mãe, se quisesse, poderia ter ido um pouco mais além. A quem, depois desse nome de Chimo, colocavam o Chimo Chocombila, é assim que se diz em Umbundo. É exatamente para assemelhar-se essa coisa entre a dureza e a morte. Exatamente. Então, alguma resistência que aí se eu sei dizer que eu me lembro pouco. E esses pedacinhos que construíram a minha história são exatamente esse nome que me tornei Chimo. Sim, senhora. E como é que foi esse encontro seu e que veio dar entendimento entre o Everson Colinas e a Azawila? Bem, é uma outra história também emocionante. Bom, a Azawila teve na altura na Umpata, no Centro Cultural, a apresentar, né, algumas obras. E eu estava, acho que estava o Centro Cultural está ao lado do banco, eu fui lá tirar um cash. E eu estava a sentir sede, como eu não podia entrar para o banco para pedir água, então eu olhei. Eu reparei que estavam a sair com cestas d'água, estavam a entrar no Centro Cultural e disse, ok, eu acho que eu preciso me agarrar em alguma desculpa. E como estava lá a entrar gente assim, sem ter sido convidadas, eu também segui. E eu reparei que todos nós que estávamos sentados estavam a ser oferecidos um bidãozinho d'água. Eu matei a minha sede, só que eu só estava lá para beber água. Quando eu pude ouvir que os sonhos engavetados precisam se descortinar e serem expostos para que o mundo, as próximas gerações, venham ler quem nós exatamente fomos, por meio de livros. E foi daí que eu pensei, poxa, eu acho que eu tenho muitas emoções para serem escritas e acho que vale a pena tentar. Eu na altura já tinha escrito Um Espaço na Alma, mas eram romances, eram poesias que eu escrevia para Amada, assim, no Facebook, para abrasar um pouco mais os dias dela. Para tornar um pouco mais coloridos os dias. Eu só não sabia que aquilo era uma história que eu precisava um dia publicar. E quando eu encontrei Água Preciosa, tudo ficou mesmo bem precioso. Sim, senhora. Então, estimado ouvinte, este continua a ser o seu e nosso Covita Literatura, que vai ao ar às segunda e quintas-feiras no seu rádio, com o total patrocínio da Água Preciosa. Esta água que fez descobrir então um grande autor e quiçá um dos melhores, hoje com 2 obras publicadas, tanto o que vale em 3, já que uma sai em 2 volumes. O nosso amigo Avelino Chimo Miguel, ou se quisermos Everson Colinas, ele que é autor de 2 obras já publicadas aqui ao nível do portal da Azawila, Ludifeni e Um Espaço na Alma, que afinal foi pela água que ele conseguiu então entrar na Azawila e voar alto. De certo que há de ser assim para quem quiser também voar alto como o Everson Colinas, basta chegar ou acessar ao portal da Azawila aí na sua internet, no seu computador, no seu telemóvel, no seu smartphone ou no seu iPad, e então entrar em contato com a nossa equipa de produção das nossas obras, que hão de receber-te e passar-lhe toda a informação necessária para que a sua escultura, a sua música, o seu poema ou o seu conto possa então ser conhecido ao nível do mundo a partir das ondas hertzianas de qualquer telemóvel que tenha conectado pela internet. Vamos então continuar a conversa com o nosso convidado, aqui o Everson Colina. Everson, quais são os teus projetos futuros, já que falou aqui, dando uma pincelada para que deixasse água na boca aos nossos ouvintes, com a literatura? O que é que vamos ter daqui a pouco? Bem, daqui a bocado já publico o livro Só Amigos. É um romance do bairro, né? Sim, senhora. Eu acho que não vou precisar falar muito. Mas daí uma pinceladinhazinha, pelo menos, para que deixemos água na boca dos nossos leitores que diariamente vão então visitando a nossa página na internet e vão postando alguns livros. E quem sabe já alguém queira ler o seu livro. Bom, Só Amigos trata-se de um jovem que, recente num bairro com nível de criminalidade muito acima da média, e ele conheceu uma jovem. E
Acho que em termos sensuais ele diz que uma jovem que quando andasse tudo rebolava, os cachos de peitos. E ele, apaixonado, foi seguindo sem parar, sem conhecer a jovem, até que percebeu que estava cercado de bandidos. E que provavelmente quem era exatamente o barão da jovem fosse o chefe da quadrilha. E então ele percebeu que estava cercado e não soube criar desculpa porque era novo e simplesmente conseguiu usar os pés para correr. Sim, senhora. Então fica o convite lançado aos nossos ouvintes, mantenham-se atentos a este lançamento que a qualquer altura há de ser feito aqui na Asa Huila, para então se calhar aumentar o número de autores que temos, não digo de autores, mas de obras, já que o nosso Avelino, tanto Chimo, é também parte destes mais de 100 autores que hoje a Asa Huila controla e destas mais de 170 obras publicadas ao nível do portal da Asa Huila. Você que gosta de ler já sabe, não fica distraído, fica ligadinho ao nosso site e acessa aí todos os dias, que cada dia que passa nós temos aqui novidades que os nossos irmãos da área técnica vão colocando à disposição dos nossos leitores. Assim como vai seguindo o nosso programa O Covita Literatura aqui no seu rádio, hoje com o nosso convidado Everson Colinas. Everson, aqui uma coisa que me chama a atenção e me obriga a perguntar-te aqui. Essa ligação que tens com a língua nacional Umbundo, embora não se diz língua nacional, há quem diga que não se deve dizer língua nacional, mas é língua local ou materna, mas é bom que se diga língua local Umbundo. Será que poderemos ter um dia algum livro, quer que seja em poesia ou em prosa, escrito em Umbundo? Bom, já até agora, falando de projetos, está aqui é uma constância. Bom, está aqui, já pensei nisto e seria um livro de contos infantis. Eu até preferi intitular o nome da minha bebê, a Grace. Mas é controverso, não é? Grace em Umbundo. Exatamente. Como é que é isso? Grace em Umbundo. Grace provavelmente seria o Charlie, né? Sim, Graça. Charlie, sim. Graça. Exatamente. Então, não ficava mais bonito assim mesmo o Charlie do que Grace? Bom, são duas pessoas que pensaram em dar esse nome, então acho que eu fiquei com... Eu tenho a minha opinião, o Charlie. E se eu tiver que falar para as pessoas, então eu prefiro. E como é que ficaria ela conhecida, Grace, a menina? O livro conhecido é homenagem a Grace ou ao Charlie, apesar de que são termos sinónimos, mas em línguas diferentes. Não, seria por o Charlie. Já fiz até algumas páginas com algumas fotografias dela e alguns continhos, então só falta estampar e editar. O que é de sair aí desse O Charlie? Não percebi. O que é de sair do O Charlie que vamos ter, certo, dentro de mais algum tempo? Bom, vai ser de uma forma... é um livro de contos infantis, mas muito educacional, que poderá provavelmente ser usado em centros infantis, escolas, de uma forma a tornar a... Olha que desafiante, hein? As crianças vão precisar ter mesmo uma infância e este livro está atrás de todos esses detalhes aí. Olha, e até porque tem sido meio que difícil encontrar autores que dediquem-se a escrever para crianças, não é? Ao nível da Huila, pelo menos até onde eu saiba, só tanto a autora Gisela Borges tem um livro infantil, pelo menos até aqui, pelo que eu saiba, publicado ao nível quer da Huila como também a nível físico. Poucos autores é que hoje se dedicam à literatura infantil ou infanto-juvenil, se quisermos. Estamos mais aqui para obras adultas, esquecemos-nos das crianças e temos a obrigação de torcer o pepino quando é ainda pequeno. Será que é com esta obra que poderemos ver aqui relançada o nicho dos grandes escritores infanto-juvenis? De certa forma. Bom, eu acredito que atualmente a gente, quanto adultos, estamos preocupados em sermos reconhecidos como pessoas eruditas, né? Então deixamos de lado um pouco da infantilidade. Mas eu acho que é exatamente a infância que nos tornou maduros e nós precisamos lembrar isso escrevendo também. Acho que é uma forma de passarmos e transmitirmos um pouco da nossa educação e a educação de quem nós queremos educar. Há uma cantora da nossa geração que também já é tanto locutora de televisão, se quisermos, apresentadora de televisão,
que na sua música ela diz que ninguém nasceu e que nunca tinha sido uma criança. Então, se somos adultos hoje é porque quando fomos crianças. Então é necessário que se escreva para crianças para que pelo menos esse processo que vai sendo levado a cabo por várias organizações governamentais e não só tenha então pés para andar. Exatamente. E outra questão que eu vou colocar é quando olhas para a questão de haver essa questão dos pais jovens, sobretudo, quererem mimar os filhos, como se diz na gíria, com nomes meio que estranhos, né? Ou com nomes das novelas, com nomes bíblicos de alguma vez, e com o nome de algum amigo. Até que ponto isso poderá contribuir para que se engrandeça o nosso orgulho cultural? Bem, acho que de certa forma temos muitos nomes que temos atribuído nos bebês, né? Acho que, atribuímos provavelmente de uma forma social para, sei lá, olhamos para a aparência do bebê e preferimos fugir dos nomes agressivos, né? Um Beto, nomes agressivos? Antônio, O que é isso, senhor doutor? Então, imagine um bebê, né, de 7 meses com o nome de Beto. Mas esse nome não é agressivo. E o que é Beto? Esse nome nem sequer é africano, senhor doutor. Então daí mas agora eu ia perguntar-te se pelo menos se um bebê fosse chamado Timo. Timo. Até minha mãe sentiu vergonha de colocar Timo. Prefiro chamar Everson. O teu bebê é Betinho? Olha lá, o Caetano está a dizer que o seu bebê é Betinho. Ou está a colocar Betangol, quer dizer... Betinho, até que ainda safa-se, né? Mas Beto, acho que quanto aos nomes, os nomes nacionais... Os nomes tradicionais, aqueles que nos identificam mesmo, não é? São muito importantes, mas, no meu tempo, mesmo a minha mãe esquivou, se preferiu usar Everson, não sei. E achas isso bom? Bom no tempo dela, provavelmente. Se eu tivesse que ser um pouco mais... Porque vamos supor que a gente vá para o encontro em que hajam muitas etnias. Como é que devemos saber que o Everson é um bundo? Vou precisar me identificar como Avelino Simão Miguel. E se for por outro lado, as pessoas vão precisar me encontrar nos livros. Mas não acha que era bom que seria bom que pelo menos os pais de nova geração e os autores pudessem trabalhar no sentido de, não diria corrigir, mas talvez repor isso, para que cada um de nós tenha alguma identidade cultural, alguma ligação com a sua cultura, aquilo que o identifica. Para quem é Canguela, tem o nome de Ndala e isso tem de facto. Para quem é lá do Uíjo, tem o nome de Matondo. Era normal que assim fosse, não achava? Como autor, qual devia ser o nosso contributo para que isso fosse resgatado? Eu acredito que quando se fala do resgate dos valores morais, um deles é esse. Como é que nós, autores e escritores, devíamos contribuir para que esses valores que vão se perdendo cada dia que passa podem ser resgatados? Primeiro é preservar a nossa identidade. Eu acho que todo mundo merece uma alcunha, né? Todo mundo merece alguma coisa. Provavelmente esteja errado. Todo mundo provavelmente tenha uma alcunha. Mas isso que não descarte a sua própria identidade. Vai chegar numa sociedade e apresentar-se não exatamente como escritor. Tem que se apresentar como um ser social. Né? Então, como um ser social, eu sou Avelino Simão Miguel. Agora, como um escritor, eu sou Everson Colinas. Então acho que é isso que as pessoas precisam. Sim, senhora. Vamos só esperar que o caro ouvinte que está agora ligado ao seu rádio, acompanhar o seu e nosso convite à literatura, pelo menos possa então acatar estas ideias do nosso Timo, ou se quiser no Everson Colinas, que já está a fugir da sua identidade, para que não vá colocar nomes dos seus filhos. O conhecimento social acho que já é que fez esse nome multiplicar-se a zero, mas se estiverem a chamar Colinas, estarão na mesma chamada de Timo, né? Eu seria essas duas pessoas em uma. Pois é. Mas aí estava a dizer aos ouvintes que é bom que sigam aquilo que é nosso, não é? Os nossos filhos devem ter identidade com a nossa cultura, com os nossos hábitos, os nossos costumes. Apesar de que aqui em dia com os homens também, os nomes às vezes tendem a contribuir para o comportamento e o temperamento das pessoas. Eu prefiro ficar neutro quanto a isso, apenas dizer que é bom que quando se tenha um nome africano. Portanto, ao nível, eu vi-te a tocar aqui, a dedilhar com uma guitarra, e chamou a atenção. Será que compõe algumas músicas, canta? O que é que faz com a guitarra? Eu faço músicas, sou compositor, canto e, como cantor tenho trabalhado com
grupos, quartetos, corais. Enfim, estamos mergulhados na arte. A arte é música. Sabes que a Azawila vai ter já no próximo dia 21 deste mês o primeiro encontro provincial de autores da Huila, que há de decorrer no Casper Lodge do Lubango, em que são convidados todos os autores da província da Huila, não só aqueles que fazem parte da Azawila. E foi lançado o desafio aos autores que fossem apresentar o hino para a Azawila. Conseguiu compor algum? Bom, quanto à música, olha, sou novo, sou visita nessa informação. Agora já é um desafio, mas fui convidado para poder participar e estaremos lá. Bom, quanto à música, talvez agora vai ser uma tarefa. Qual é a expectativa que tem em relação a este primeiro encontro de autores da província da Huila? Olha, eu estive na primeira, foi bem surreal e, bom, foi abrasador. Eu consegui sentir as asas, né, da Asa Huila a nos levar para Atenção, cima. este é o primeiro, nunca tinha havido um. Esse é o primeiro, Esse é o primeiro encontro de autores da Huila. Nunca tinha havido. O que havia era o encontro dos membros da Asa Huila. Exatamente. Este aqui vai ser o primeiro. De autores, ou seja, todos os autores da província da Huila sim. estão convidados a participar já no dia 21 aí no Casper Lodge. Daí a minha questão, qual a expectativa que tens em relação a isso? Olha, só espero para ver. Só espera para ver. Sim, senhora. Portanto, disse que compõe algumas músicas e para alguns grupos artísticos, no nível da música. Já tem quantas músicas compostas por si, ou de sua autoria? Olha, eu até me esqueço desses papéis, mas são tantas. A maior parte é para corais jovens. Bom, eu canto em igrejas, então... Está a dizer que é compositor gospel, não é? Sim. A maior parte é para corais e quarteto, sim. Acho que tenho 15 para quarteto e provavelmente 7 ou 9 para coral. É muita música para um compositor que está a começar. Está de parabéns. Está de parabéns quanto a isso. Já vai um tempo lá atrás que eu venho fazendo essas coisas. Só, bom, não tinha descoberto antes que eu também poderia escrever isso e transformar em poemas. E tanto quanto a vida, né? Mas, enfim, estamos aqui aprendendo ainda mais com a vida e sem esperança de desistir. Pois é, nós estamos aqui, vamos continuar então consigo aí do outro lado, a falar então com o nosso convidado, autor e membro da Asa Huila, ele que tanto tem 2 obras publicadas com valor de 3, já que uma delas está em 2 volumes. Estou a falar-vos aqui do Sr. Avelino Timo Miguel, ou se quisermos Everson Colina, ele que é membro da Asa Huila e que também vai fazer parte do primeiro encontro de autores da Huila. A sua primeira obra, pelo menos ao nível da Asa Huila, quando é que foi publicada? Não percebi. A primeira obra, quando é que foi publicada? Esta foi 2020. 2020. Sim. Então estamos a dizer que pelo menos o Everson Colinas é membro da Asa Huila há 4 anos, não é? Sim, exatamente. Sim, senhora. Sim, senhora. Em 2022 fiz a Ludfen. Não, Um Espaço na Alma. 2022. Sim, senhora. E qual tem sido a experiência que recebe no convívio com os vários autores, já que a Asa Huila não tem só autores lubanguenses, mas como também de outros municípios e também de outras províncias do nosso país? Não percebo. Eu perguntava qual tem sido a experiência que tem estado a receber dos autores em convívio com os outros membros da Asa Huila. Bom, eu tenho visitado geralmente o portal e encontro algumas outras obras. Tem um dos livros que me impactou muito, A Crise da Consciência Humana. E eu acho que estudar um pouco da mente dos colegas exatamente encontrá-lo nesses livros. E é uma experiência, se eles não podemos nos encontrar para falarmos e eu aprender com ele, então tenho aprendido de certa forma nesses livros e tem sido uma experiência muito, mas muito impactante. Acho que isso tem aperfeiçoado mais a necessidade de continuar a ser escritor. E é de facto este objetivo do primeiro encontro de autores que vai decorrer aqui no Lubango já no dia 21 deste mês, aqui no Casper Lodge, aqui mesmo na cidade de Lubango, para então os autores trocarem experiência entre si e conhecerem-se um ao outro. E é por essa razão que os autores estão todos convidados a participar deste encontro e cada um trazer um pouco daquilo que tem como experiência, quer da arte, quer da vida.
Se nós tivéssemos que olhar para ti, eu vou dizer que pelo menos traz já muita coisa de experiência. Aquela que aprendeu a dançar ao som dos tiros. Ao som dos tiros, não é? Não ter aprendido a gatinhar e já começou a correr. Sim, senhora. E eu perguntava, como é que tem sido? Normalmente aqui dissemos sempre que os autores da Azawila têm a obrigação de trazer mais um autor consigo, para que pelo menos aqueles que não têm vez possam então ter aqui ao nível da Azawila e ver então os seus trabalhos publicados no nosso portal. Como é que tem sido o seu papel, ou qual tem sido o seu papel na expansão da Azawila, quer ao nível da academia, ao nível do instituto onde trabalha e também ao nível dos colégios em que é professor? Bem, já muitos colegas do meu trabalho têm os meus livros em PDF e nos seus telefones e de certa forma, o que eu escrevo tem impactado e despertado o interesse artístico na vida dessas pessoas. Já muitos colegas têm dito quantas páginas precisam para ser escritor da editora. Eu disse, olha, só vai escrevendo. Sim, só vai escrevendo, que logo você acaba sendo escritor. Então, bom, daqui a bocado já vem muitos aqui. E não seria por minha causa, seria exatamente pelo que a academia é. Sim, acho que é uma família com braços abertos que nem o Cristo Rei. Então, nós só somos apenas um intermediário e essas pessoas virão. Pois é, já estamos a caminho do fim de mais o nosso e seu Ocuvita Literatura, que vai ao ar aí no seu rádio às segundas e quintas-feiras. Hoje a conversa com o autor e membro da Azawila, Avelino Gimo Miguel, ou se quisermos Everson Colinas, ele que é autor de 2 obras com os títulos Ludifeni e Um Espaço na Alma. Hoje, já para terminarmos mesmo, Miguel, ou então Everson Colina, diga-nos, quer mandar algum abraço, quer mandar um convite especial para os nossos candidatos a autores, já que ainda não são autores, para que pelo menos consigam visitar tanto a Azawila e se tornarem autor tal como o és? Vou mandar abraços para os amigos, colegas. Bom, tem o Yuri da Silva, o Luís Canime, colegas de trabalho. Belson Ossi, que tem ajudado muito na edição dos livros, e a toda a equipe técnica que trabalha na editora da Água Preciosa. Bom, sem esquecer a minha mãe, Tia Esperança Tavares Ngula. Sim, senhora. Os meus irmãos e a minha bebezinha Grace. Sim, senhora. Da nossa parte, resta também aceitar os seus agradecimentos e retribuir a si, e também agradecer a si que esteve do outro lado a acompanhar num espaço de quase 1 hora esse seu e nosso Ocuvita Literatura, numa edição em que trabalharam para si o Caetano Borges e o Miquel Cardoso nos cuidados técnicos, hoje com a participação especial de Belson Rossi. Realizou e apresentou o João Catumbela. Eu que, em nome de todos, despeço-me com a promessa de voltar a estar juntos nas próximas edições desse seu e nosso Ocuvita Literatura, e que até lá Deus abençoe a todos. Eles descobrem diamantes, pensam futuro, agem local, promovem cultura. A Azawila, Associação de Autores Huilanos, realiza o seu primeiro encontro de autores no dia 21 de setembro de 2024 no Casper Lodge, na cidade do Lubango, província da Huila. Podem ouvir-nos na Rádio Huila, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Ocuvita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.